Olá, bom dia e boa noite pra vocês, né? No momento que você tá me assistindo. Bom, olha, eu pensei em fazer algo em especial de Halloween, então eu pensei em contar essa história. Na verdade, não é uma história, mas é uma creepypasta. Uma creepypasta sobre o Grave. Sim, sobre o Grave. Sim, isso mesmo que você ouviu. Eu tive a brilhante ideia de fazer uma creepypasta desse vagabundo. Sim, por quê? Bom, porque foi no que deu, né? Foi no que aconteceu. E mais uma coisa, para vocês terem uma ideia, eu criei essa história lá em 2021. Sim, no Halloween de 2021 eu criei essa história. Já faz praticamente uns 2 anos que eu criei essa história. Essa creepypasta. Creepypasta. Mas eu criei, realmente, né? E pra você ter uma ideia, eu escrevi essa história, sabe aonde? Sim, no Wattpad. No Wattpad. Não sei como é que se fala essa merda. Mas eu fiz essa história. Eu criei e coloquei lá. Obviamente que teve bastante visualização, bastante gente viu, mas ninguém comentou nada. Não sei porquê, mas não teve ninguém comentando. Mas enfim, chega de enrolação. Vamos começar a história. Olá, amante do terror. Eu sei que você e eu, todos nós conhecemos o jogo Minecraft, certo? E hoje estou aqui para contar uma nova história para vocês. Uma história macabra e bem bizarra, por sinal. X-Grave X era um jogador normal, como todos os outros, e convivia com seu melhor amigo, o Burrito. Eles tinham uma tribo juntos, chamada a Tribo da Resistência. Praticamente, eles eram uma tribo de bandidos, que era bem temida naquele mundo. Mas isso um dia iria mudar de uma forma trágica e drástica. Depois de um longo passeio que o Grave e Burrito tiveram numa floresta, eles voltaram para a fortaleza. Grave estava muito cansado e resolveu dormir um pouco para tirar uma soneca. Até que ele tem um sonho horrível, um pesadelo onde os amigos dele, a tribo dele inteira está morta. Todos estão mortos no chão, sangue espalhado pelas paredes. E tudo estava mais escuro que o normal. Grave estava realmente apavorado com tudo que ele acabou de ver. De ver seus amigos mortos no chão. Até Burrito estava morto. Até que Grave viu um jogador parecido com ele. Ele perguntou quem era esse jogador. O jogador virou e era ele mesmo. Só que era uma forma dele toda distorcida e toda bizarra. Sangue escorria de seus olhos. Era nítido isso. E seus olhos eram negros como a escuridão. Foi exatamente isso que Grave viu. Mas, antes que o Grave pudesse fazer mais alguma coisa, aquele clone, que era o clone dele, atacou ele. E ele acordou, assustado e suando muito, apavorado com tudo que ele acabou de ver. Grave então resolveu sair do quarto para ir pegar um ar no terraço da fortaleza. Grave resolveu também ir à biblioteca para tentar achar alguma resposta, até que ele encontra um livro que estava numa seção estranha, chamada Livros Amaldiçoados. Grave olha para aquilo e não se importa, ele somente abre o livro e começa a ler. Teve uma página do livro que estava escrito sobre uma entidade maligna chamada Bloody. Essa entidade praticamente invadiu os sonhos dos jogadores para assustá-los. E o mais bizarro de tudo isso é que essa entidade invadia o corpo de jogadores gananciosos. O Grave leu aquilo e disse com sarcasmo: Tudo bem, mas o que isso tem a ver com meu pesadelo? Eu não acredito nessas coisas. Depois de ele falar isso, ele fecha o livro e vai para o seu quarto. Na manhã seguinte, ele conta para o Burrito sobre o seu pesadelo. O Burrito fica muito assustado, mas Grave apenas acha que aquilo era somente um pesadelo. E somente isso. Logo depois, o Grave vai até a biblioteca novamente e pega o livro para ler mais algumas páginas. Ele está com muita curiosidade.
Mas Grave não sabia que ler aquele livro seria um erro. Os dias se passaram e o Grave começou a ficar muito mais estranho que o normal. Ele estava se isolando da sua tribo cada vez mais. Ele não aguentava. Ele não aguentava mais sussurros, a ouvir sussurros todo dia. Ele estava se machucando a si mesmo, querendo dar dor ou fim a si mesmo. Burrito estava muito preocupado com seu melhor amigo. Ele queria ajudar, mas Grave não queria a ajuda dele. Então, num dia, Burrito chega no quarto do Grave e vê Grave tranquilamente olhando para a janela. Ele estava de costas. Burrito pergunta se ele estava bem, mas Grave não responde. Burrito chega perto dele e coloca a mão no ombro dele, mas antes que Burrito colocasse a mão, o Grave se vira e mata o Burrito com uma espada. O Burrito, nos seus últimos momentos de vida, olha para o Grave e já vê ele transformado numa terrível criatura, de olhos negros e com os seus olhos também sangrando. A criatura não se importou em ver o seu melhor amigo morrendo. Parecia que não era mais o Grave, mas tinha outra coisa ocupando o lugar de seu melhor amigo. A criatura então decepa a cabeça de Burrito e pega e a lambe. Parecia que a criatura era canibal, porque ela gostava do sangue. Depois disso, a criatura foi e matou todos os amigos e todos os membros da tribo de Grave. A criatura fez um genocídio. Ninguém sobrou para contar a história. Depois desse acontecimento, todos começaram a falar. Começaram a falar sobre o desaparecimento da tribo da Resistência. Todos ficaram preocupados em relação ao desaparecimento da tribo da Resistência. Grave também aparentava estar desaparecido, já que nem ele e nem sua tribo saía da fortaleza já faz um bom tempo. A fortaleza começou a ser dada como abandonada, já que não tinha movimento por ali. E uma lenda começou a se formar. Uma lenda de uma criatura que tinha olhos sangrentos e os olhos negros, chamada de Bloody Grave. Bom, então foi essa a história. Eu sei que pode ter parecido um pouco clichê, meio parecido assim com Sonic X. Na verdade, eu me inspirei um pouco no Sonic X. Não foi tanto assim. Pra ter uma ideia, quando eu criei o Bloody Grave, em 2021, né? Eu criei ele a partir um pouco me, né, identificando assim com o Sonic X. Já que o Sonic X também tem o olho sangrento, o caramba 4 e o caramba. Só que eu fiz umas mudanças, já que o Bloody Grave, ele tem a pele cinzenta, né? E também, né, ele mata jogadores por eles serem gananciosos. E sim, o Grave, ele é um jogador ganancioso. E por isso que, né, a história, né, como você viu, o Bloody, né, que é a entidade, invadiu o corpo do Grave. Né? Mas foi isso. Eu espero que você tenha gostado da minha história, né? Eu sei que essa história pode ter parecido meio genérica, meio clichê, mas essa é a minha forma de criar história. Sinto muito se você achou minha história clichê, né? Sinto muito. Mas enfim, eu espero que você tenha gostado desse especial de Halloween e adeus!